Bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 2 de novembro do ano da graça de 2021. Já voltou de fim de semana, foi daqueles que fez uma ponte entre a segunda-feira e o próximo fim de semana para tirar férias. Bom, a sensação com que fica é que o país está meio gás. E já agora, só para recordar, você hoje, se regressou a Lisboa e se vai trabalhar, já sabe que conta com a nova greve do metro e coisas do género. É o que eu digo, o PCP soltou a sua tropa. Bom, vamos então à edição de hoje e vamos começar pelo período de ordem do dia, naturalmente, não sem antes fazer os alertas que costumo fazer e que são habituais. O primeiro, o Think Tank não vai para o ar hoje, por impossibilidade de um dos membros do painel, e vamos fazê-lo amanhã, entre as 18 e as 19 horas. Amanhã de manhã darei conta exata da hora. Em segundo lugar, dizer que ontem não houve dia D, nem toda a gente trabalha aos feriados. Já sabe que na Cor do Dinheiro o comentário matinal existe sempre, mas o dia D vai para o ar hoje, ok? Às 21 horas. Já agora, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída escrever lá Camilo no cupom promocional, tem um desconto de 10%. Bem, vamos então... só mais um pormenor. Para aqueles que estão mais distraídos, o passatempo que eu fiz na sexta-feira, em que vou atribuir uma brincadeira da Cor do Dinheiro com a Europcar Motas, vou atribuir um bilhete duplo para o MotoGP de Portimão, deste fim de semana, termina hoje. Portanto, convém que envie a frase criativa, ainda hoje, que amanhã a Europcar Motas vai-me comunicar, o departamento de marketing, quem teve a frase mais criativa e, naturalmente, a frase que vai ganhar esse bilhete. Bom, vamos então ao programa de hoje. E vamos começar com um alerta, aliás, com algumas notas sobre um alerta que um espectador me fez ontem. Já eu estava a ver, por acaso, outro canal, e ele dizia-me, vai ver assim, porque estão a fazer um trabalho sobre a história da velocidade dos carros dos ministros e do primeiro-ministro. E então, fiquei espantado, porque eu sabia que os carros... Bom, vamos chamar isto dos seus nomes. Há um abuso brutal, e não é apenas deste governo, de todos os governos, na utilização dos carros oficiais. Seja na velocidade com que circulam, seja também naquela coisa de estamos numa fila e vêm a buzinar por todo o lado, com carros da polícia à frente, para abrir espaço, quando não há urgência nenhuma. Mas ontem fiquei estupefacto com algumas coisas. Já depois do episódio do acidente que vitimou um trabalhador que fazia manutenção da via, a SIC conseguiu perceber que o carro do ministro, porque foi atrás, e ainda chegou a ser interceptada pela polícia, chegou a perceber que já depois desse acidente, o ministro Eduardo Cabrita, numa outra ocasião, seguia a mais de 150 km por hora. Isto é de uma insensibilidade política, para não dizer pessoal, incrível. Depois do que sucedeu, e das suspeitas legítimas de que o ministro ia em excesso de velocidade, ou o seu motorista em excesso de velocidade, ainda passar por situações daquelas. Mas não ficou por aqui, porque, entretanto, o SIC relatou outro caso que eu já tinha ouvido durante a campanha eleitoral, mas pensei que fosse hoax, até fake news. Foi António Costa que apresentou a candidatura da Fernando Medina em Lisboa e, nesse mesmo dia, às 19h47, como dizia o candidato lá em Faro, estava em Lisboa e às 21h48 estava em Faro. Portanto, António Costa, se tivesse seguido à velocidade normal, teria levado mais 40 minutos do que levou. Não levou, porque veio em super excesso de velocidade. Comprovado. Porque foram as bocas do autarca lá, ou do candidato à autarquia, que referenciou. Mais. Isto tudo significa que António Costa fez 280 km em 2 horas. Como eu vou muitas vezes para o Algarve de carro, mas não vou a estas velocidades, seguramente. Todos nós sabemos o que isto quer dizer. Mas como as coisas não ficaram por aqui, ainda outro caso relatado pela SIC, presenciado pelo carro da SIC em reportagem, aliás, excelente trabalho da SIC, tenho que estar aos parabéns, dá palmas. João Galamba, secretário de Estado do Ambiente, quando foi inaugurar aquela central fotovoltaica Alcoutim, às 7h50 ultrapassa o carro da SIC na autoestrada e vem sempre acima dos 204 km por hora na autoestrada.
Aliás, João Galamba, segundo a SIC, aquilo eram 7h50 da manhã e só precisava de estar em Alcotim às 10h30. Eu já fui várias vezes a Alcotim, vou várias vezes a Alcotim, sei que é preciso, aliás, sei que não é necessário esta velocidade para chegar a um evento que era às 10h30. Portanto, diga uma coisa. Você acha normal que depois do sururu que foi a morte de um trabalhador na autoestrada, que não está esclarecido, que pelos vistos a GNR, segundo relatou o Observador na semana passada, anda à procura de vestígios biológicos para saber o que ele estava a fazer no Observador Central, se tinha ido fazer as suas necessidades ou não. Veja só o ponto em que isto chegou, não é? E depois de ninguém, daquele processo arrastar desde julho, remember, estamos em novembro, ainda não há dado nenhum sobre aquilo. Depois destes episódios, como é que continua a haver abuso e uso desta faculdade por parte de membros do governo? Com destaque para aquela proeza do Primeiro-Ministro fazer 280 km no espaço de 2 horas. Julgo você. Eu, sinceramente, qualifico isto de total falta de vergonha e de sensibilidade por parte dos membros do governo. E parece que há mais que eu há dias vinha à autoestrada e vi um carro oficial a passar, não consegui ver quem é que lá ia, e ia em claro excesso de velocidade. Bom, já agora só uma coisa. A mim não me apanham a fazer estas figuras, não é? Podem não gostar desta história, se alguém não gostar, aí você... Não, a mim não me apanham a fazer estas coisas. A não ser em situações extremas, em que é preciso acelerar um bocadinho, por alguma razão especial, e já me aconteceu, eu não ando a estas velocidades. Bom, ponto seguinte. A capa do Correio da Manhã de ontem. Eu vou-lhe mostrar. Já deu muita celeuma aí no mercado. O Correio da Manhã ontem foi buscar uma cena do professor Marcelo, Presidente da República, é esta capa aqui, está ao contrário, peço desculpa, e diz que sem-abrigo apoiado por Marcelo é duplo homicídio. Pelos vistos está livre. E quando nós somos condenados pela justiça e cumprimos aquilo que é a pena, temos direito a fazermos a reinserção social. Não há nada de mal disto. Mas eu vi várias pessoas que no Facebook ontem dizer não pode ser porque ele já cumpriu a sua pena, não sei das quantas. Eu gostava só de lembrar uma coisa. Ele é duplo homicida. Vamos imaginar, cometeu o primeiro crime e foi condenado. Foi solto. Eu compreendo que aí se diga com absoluta propriedade que cumpriu a sua pena e, portanto, não há problema nenhum. Mas depois cometeu outro crime. Certo? Também cumpriu pena de prisão. Foi liberto. Bom, desculpem lá, mas eu acho que os vizinhos desse senhor têm direito a dizer aquilo que disse o Correio da Manhã, que têm receio. Mas, eu não tenho nada contra o Presidente da República apoiar pessoas que tiveram problemas sociais. Mas se calhar era melhor escolher melhor os casos, digo eu. Porque uma pessoa comete um duplo homicídio, quem está do outro lado fica a pensar, e quem é que me garante que não vai cometer outro? Ainda para mais, porque gostava que as pessoas que fazem estes comentários fossem consultar o processo, ou os processos, para perceber a gravidade da situação que foi, inclusive o assassinato de um taxista. Portanto, o Sr. Presidente da República tem estas coisas. Já uma vez foi fazer aquela cena do sem-abrigo, salvou o miúdo, recém-nascido, não sei das quantas, depois ficou a saber-se que afinal não tinha sido ele. O Presidente da República expõe-se a estas coisas. Eu não sei se ele conhecia o passado, tenho a certeza que não. Ou melhor, tenho quase a certeza que não. Era conveniente que nós tivéssemos o último magistrado da nação, o principal magistrado da nação, a escolher melhor aquilo que são as suas intervenções públicas e sociais. Bom, o último ponto do período de ordem do dia, a Web Summit abriu ontem. Eu vou fazer um balanço da Web Summit para o final. Ao contrário dos outros anos, eu este ano não me inscrevi. E não me inscrevi, sinceramente, porque comecei a ver algumas escolhas de oradores e não sei das quantas e acho que isto está transformado numa daquelas porcarias habituais em que a malta segue os assuntos do momento. Percebe? Pancadas. Em vez de discutir as coisas sérias que a sociedade tem e do futuro, começa a discutir porcarias. Percebe? Mas eu não quero adiantar nenhuma análise sobre isto, pode ser que me engane, e portanto no final da Web Summit hei de fazer aqui um balanço. Mas... e isto responde à preocupação de algumas pessoas. Já me disseram assim, o que é que você acha daquilo? Não acho nada para já, mas vou achar daqui a 2 ou 3 dias. Bom, mas o que é que eu queria realçar da Web Summit? Duas coisas. Ontem houve 2 discursantes de peso. Carlos Moedas, Presidente da Câmara de Lisboa, o novo Presidente da Câmara de Lisboa, que se intitula Presidente da Câmara de Inovação. Eu acho que o problema da inovação que ele trouxe de Comissário Europeu se mantém na cabeça dele.
Mas o segundo discursante de peso foi Pedro Cisa Vieira. Vamos começar por Carlos Moedas. Carlos Moedas diz que quer fazer de Lisboa uma fábrica de unicórnios. Portugal já é uma fábrica de unicórnios. Como foi realçado no... só mais um pormenor. O webinar de sexta-feira que fiz com a Visão sobre como avaliar o seu negócio já está disponível aqui no Facebook. Vai ver que vale a pena. Está na página profissional. O Stefano Moraes, que foi um dos intervenientes no webinar, lembrava que Portugal tem 5 unicórnios, ao contrário de Espanha, que tem 2. O que é chato nisto é que estes unicórnios, ou pelo menos uma boa parte deles, têm sede lá fora, ou estão fora. Estão muito centrados lá fora. Eu compreendo, o mercado é pequenino e, portanto, as empresas vão para fora. Mas a questão não é esta. A questão é que o que devia preocupar Carlos Moedas não é ser uma fábrica Portugal ou Lisboa, o que quiser ser uma fábrica de unicórnios. O que devia preocupar Carlos Moedas é outra coisa. É como é que a gente fixa os unicórnios aqui e como é que a gente põe as empresas a gerarem riqueza a partir de Portugal. Este é que é o aspecto fundamental. Ora, para isso concorrem muitas coisas. Os benefícios fiscais, os custos de contexto, as chamadas burocracias, autorizações não sei das quantas, o regime fiscal de quem vem trabalhar para Portugal e coisas deste género. Ora, se nós formos ver, esta ambição de Carlos Moedas, que é legítima, esbarra com tudo aquilo que Portugal não faz. E eu, a seguir, já vou tratar disto por causa da intervenção de Pedro Cisa Vieira, que vai um bocadinho no mesmo sentido. Portanto, era bom que nós deixássemos este discurso de eu quero ser uma fábrica disto, eu quero ser uma fábrica daquilo, e pensássemos como é que nós precisamos de segurar empresas de valor acrescentado em Portugal. Isso é que é importante. Porque é isso que vai fazer com que os nossos filhos não se pirem de Portugal, ao contrário do que diz a retórica vergonhosa e até de vómito do Ministro da Economia, não é? E eu digo isto com pena porque gosto dele. E é isto que vai fazer com que no final de todo este processo os portugueses ganhem de média de salários 2.000 euros e não 900 e pouco ou 1.000 euros por mês. É isto que vai fazer a diferença. Não é o criar os unicórnios, é fixar os unicórnios e outras empresas em Portugal, que é isto que nós não conseguimos fazer. Porque senão já éramos um país rico. Bom, vamos então ao programa de hoje. E, como assuntos principais, continuamos com a novela à direita à portuguesa. Continuamos a ver uma guerra fratricida no CDS. Ninguém se consegue calar no meio disto tudo, que é deplorável. Ontem vi Diogo Feio também vir dizer que não sei quanto estava... Nem precisava de ser metido nisto, já se meteu nesta história. Vi Nuno Melo outra vez com um discurso super raivoso, entre aspas, na SIC Notícias sobre o que está a passar, não sei das quantas. Eu acho que esta gente está a merecer mesmo a extinção do CDS. Acho que estão a fazer um grande serviço para extinguir o CDS. E depois, o que eu acho estranho nesta história do CDS é esta gentinha, e até pessoas de outros partidos começarem com tretas como é um partido fundador da democracia. E então? Os fundadores morrem. E os fundadores de alguma coisa desaparecem. Isto não é critério para aguentar nada. O que é critério para aguentar o CDS na cena política portuguesa é se acrescenta alguma coisa do ponto de vista de propostas para os eleitores. Ora, eu não estou a ver nada. Estou a ver esta antiga guarda do CDS agora muito preocupada, que durante os últimos anos, ou nos últimos anos, mais parecia socialista do que outra coisa qualquer. E estou a ver esta velha guarda, não é? Que afinal conseguiu fazer com que o CDS tenha apenas 5 deputados no Parlamento, agora muito preocupados e a achar que vão pôr o CDS com 10 ou 15. Eu tenho as maiores dúvidas, sobretudo com este processo. Portanto, a falta de senso continua. Mas não é só no CDS. Bom, Rui Rio ontem lembrou-se de, primeiro, aliás, na sequência do que já tinha acontecido, sai da conversa com o Presidente da República, que ao todo indica foi uma conversa de 10 minutos, e vem cá para fora dizer que, espera, não sei das quantas, que o Presidente da República marque eleições o mais depressa possível. E, inclusive, lembra-se do prazo que nós falámos aqui, dia 16 de janeiro versus / 30 de janeiro, que também é os datas que falou Marcos Mendes, e depois soube ontem também que um espectador me ligou a dizer que Paulo Portas também falou nas mesmas datas. E ontem cheguei a saber que o Rui Rio ainda é mais papista do que o Papa, porque acaba por propor dia 9 de janeiro como a primeira data. Ou seja, você no Natal comeria com campanha eleitoral, percebe? E não sei muito bem que se calhar fariam os debates durante a ceia de Natal. Ou noite do Réveillon. Suspeito eu com estas coisas. Bom, Rui Rio, ontem, como se tudo isto não bastasse, que já é um disparate monumental,
acaba por sair com a história de uma carta escrita aos militantes, onde defende que as eleições devem ser o mais depressa possível e, portanto, deve-se adiar não sei das quantas as diretas. Bom, eu confesso que já não sei o que é ia dizer sobre isto. Porque acho que as pessoas estão tão obcecadas com o seu umbigo ou outra coisa qualquer, percebe? Em vez de olharem para a frente. E olharem para a frente é perceberem que o eleitorado que querem convencer, esta malta de direita, devia estar neste momento a ser brifada sobre o que é que o PSD vai fazer de diferente no Sistema Nacional de Saúde, se lá chegar, no Serviço Nacional de Saúde, vai explicar como é que vai investir mais do que o PS investiu nos últimos anos, que foi menos do que a Troika, do que aconteceu dos anos da Troika. O PSD precisa de explicar o que é que já devia estar como programa na área da educação. Não é? Não me venham dizer, Rui Rio é diferente de Paulo Rangel. Não! O partido tem que ter uma causa comum aqui. Bom, já devia estar a explicar o que é que vai fazer com o IRS e já devia estar a explicar o que é que vai fazer com a despesa pública em Portugal, que é o maior problema que a gente tem. E já agora, eu não me esqueço, como ontem me lembrou o espectador, que eu ainda não falei da entrevista do professor Ricardo Reis ao ECO da semana passada. Hei de ir a ela esta semana, porque nós temos tido muita necessidade de falar de questões de atualidade. Portanto, eu não vejo o Rui Rio preocupado com isto. E não vejo também, e ainda não vi a candidatura de Rangel preocupados com isto. Se calhar é a altura de Rangel começar a deixar de comentar os soundbites de Rui Rio e começar a falar sobre esta matéria. Que é para nós não ficarmos com a sensação, nós eleitores, que afinal não se passa nada. E já agora, o desafio de um espectador, que eu já tinha, confesso que era matéria que eu já estou a tratar, e já dei a entender isto no Think Tank da semana passada, em conversa com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar, que é o seguinte. Imaginemos que vamos sair das próximas eleições com um espectro partidário muito parecido com o atual. Quem é que vai governar o país? Eu fiz esta pergunta ao Jorge Marrão e ao Joaquim Aguiar da semana passada. E é uma pergunta que coloca muitos engulhos, porque não tenho resposta para isto. Estou a pensar no assunto e confesso, provavelmente esta semana, ainda hei de voltar ao assunto. Bom, agora, como você já percebeu, toda esta conversa, tanto da direção do CDS, a atual, como a direção do PSD atual, tem duas preocupações. Pressionar o Presidente da República para a tal decisão de 9 de janeiro ou 16 de janeiro. Eu só espero que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, por uma vez na vida, enquanto Presidente da República, mostre que os tem no sítio. E ter no sítio é dizer assim, meus senhores, eu penso pela minha cabeça. E, portanto, desculpem lá, 9 de janeiro vocês iam levar com campanha eleitoral na ceia de Natal. 16 de janeiro, um partido não tem tempo para apresentar candidatos. E, portanto, a data é ou 16 de janeiro, ou 30 de janeiro, ou mais tarde. Eu vou estar atento para perceber até onde é que vai o condicionamento do Presidente da República. Mas, em todo caso, fica esta reflexão. Eu tenho suspeito que estes senhores não sabem sequer o que é que estão a fazer de mal à democracia portuguesa. Bom, já agora, ponto seguinte. Já se inscreveu no auto... Já ia dizer e-voucher. Auto-voucher. Nós agora vivemos num período de vouchers, não é? Então é assim. Para responder a esta crise dos combustíveis e à subida dos preços, o Governo decidiu criar o auto-voucher. Você vai lá, inscreve-se, não sei quantos, gasolineiros inscrevem-se, tem que ser aqueles terminais de pagamentos, uma empresa chamada SolPay, e pronto, você tem um desconto fantástico, certo? Certo ou não? Já foi ver quanto é que é o desconto? Então eu vou-lhe dizer qual é o desconto, ok? Que é para não ser desagradável. Então é assim. Os condutores que forem testar o carro, mas tem que ser uma bomba que tenha um posto de abastecimento, não é uma bomba, um posto de abastecimento tenha aderido a isto, podem contar com uma fantástica ajuda mensal. Até 5 euros. Está a ver? 5 euros. Bom, que são 10 cêntimos por litro de combustível. Com um máximo de 50 litros por mês. Eu, cada vez que meto gasóleo no meu carro, vão 50 litros. Bom, faz 1000 km ou mais de 1000 km, mas enfim, isso é outra história. Isto quer dizer que daqui até ao final de março, quanto vai durar esta programação, é uma fortuna. 25 euros. Ouviu bem? 5 euros por mês. Então é assim. Olha, eu não vou aderir a isto. E sabe porque é que não vou aderir a isto? Porque o meu cartão do Continente, quando eu gasto mais de 30 euros de gasóleo, dá-me desconto de 10 cêntimos por litro. Está a perceber? Amanhã vou ter que ir, ou esta noite vou ter que ir para o Algarve trabalhar.
ok? Portanto, eu vou gastar e de volta um depósito. Esse cartãozinho dá-me 10 cêntimos por litro. O que significa que, regra geral, eu poupo cerca de 5 euros ou mais de 5 euros por cada vez que encho um depósito. Diga-me lá uma coisa. Você acha que isto passa publicidade, ok? O Continente não me pediu nada, nem a Galp, nem coisa nenhuma. Isto é uma decisão minha. Eu tenho o cartão do Continente e o Pingo Doce também tem um cartão da BP, não sei das quantas. Bom, está a perceber? Isto é a política energética do governo preocupado com os consumidores. 5 euros por mês. Bom, eu vou-lhe mostrar. Por acaso não tenho aqui. Eu este fim de semana estive a trabalhar. E uma parte de trabalho acabou por ir parar a Espanha. Quando estava a cruzar a fronteira, enchi o depósito do carro. E estava escrito na Galp, Espanha, 1,39 percebeu? Euros por litro. Sabe quanto é que está em Portugal? Portanto, sabe o que é que isto quer dizer? Que isto são tudo tretas. O problema aqui é a política fiscal de Portugal. Mas a política fiscal que você se queixe-se é porque esta malta gasta demais. E por isso é que você tem que pagar estas marmeladas, percebe? Pronto, esclarecido. E isto quanto aos 5 euros por mês, hein, de ajuda do auto-voucher. Um dia destes vamos ver, é food voucher em Portugal. Percebe? Health voucher. Está a perceber? Education voucher. Um dia destes, Portugal, com este socialismo de sarjeta, vai estar entregue aos vouchers. Percebe? Nós vamos ser um país de vouchers um dia destes. Percebe? É a conclusão que a gente tira. Você não está a achar isto estranho, pois não? Não esqueça disto no dia que tiver que votar. Porque a malta que anda a engendrar estas políticas merece um cartão vermelhíssimo nas urnas. Não esqueça disso. Bom, ponto seguinte. Vamos voltar à Web Summit. O camarada Pedro Cisa Vieira foi fazer o discurso de abertura da Web Summit. E não se lembrou de outra coisa, senão de dizer que Portugal é um país onde os investidores vêm fazer negócios e investir. País seguro, não sei das quantas. Bom, eu fiquei a olhar para aquilo e a pensar assim, este tipo, caramba, isto é mesmo a sério. Quer dizer, é por isso que Portugal está cheio de empresas de valor acrescentado, digo eu. É por isso que Portugal está cheio de grande investimento estrangeiro, não é? Daquele estruturante, fica cá, não vem cá apenas buscar salários baixos, deve ser por causa disto. Nós estamos cheios disto, certo? Bom, o que nós estamos a ver é que o investimento que está a faltar, a única coisa que está a faltar em Portugal é mão de obra para estes setores mais mal pagos. Bom, e para os mais competentes, curiosamente, são os dois extremos. Para aqueles de valor acrescentado. Bem, nós temos neste momento investimento estrangeiro em Portugal que não vem para Portugal porque nós não temos gente qualificada o suficiente. E nem temos uma política articulada entre o Governo, o CEF e as empresas e as associações empresariais para falar desta matéria. A propósito disto, um dia destes vou fazer uma entrevista ao Presidente da Associação Empresarial do Minho, porque eles estão com um projeto nesta área. Vamos fazer uma entrevista sobre isto muito brevemente. Portanto, está a ver isto. Isto é conversa de vómito. E já agora, é assim, eu não sei se o Pedro Cisa Vieira se esqueceu ontem de pôr no discurso uma coisa muito importante, que é para os tipos que estão lá fora, que vêm para cá saberem. É assim, meus senhores, nós somos um país tão bom que até mudamos de política fiscal como quem muda de camisa. Certo? Era bom que o Pedro Cisa Vieira tivesse dito isto. Era bom que o Pedro Cisa Vieira tivesse dito que o Governo cede conjunturalmente, não é de forma estrutural, não há um acordo a médio prazo, é um acordo em cima do joelho para aprovar o orçamento, cede ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Faltou isto no discurso de Pedro Cisa Vieira. É que se ele tivesse dito isto, era mais honesto. Porque assim, quem vem para Portugal tem a noção concreta da porcaria de política que nós temos. Está a perceber? Portanto, andamos com esta coisa. Ainda achamos que a malta vem para Portugal por causa dessas brincadeiras. Eu sei que os mais céticos vão dizer assim, você está a ser injusto porque nós temos investimento estrangeiro. Pois é, mas o problema não é o termos. Ter qualquer tipo tem, qualquer país tem. O problema é ter mais. Percebe? E já agora uma coisa. Quando lhe vierem com a treta do investimento estrangeiro e das condições de Portugal, não sei quantos a trair, faça esta pergunta. Porquê é que nós ganhamos tão mal? Percebe? Porquê é que os seus filhos estão aí para fora? Porque depois de entrarem, depois da faculdade, a ganharem 700 euros por mês,
daqui a 2 ou 3 anos continuam a ganhar 700 euros por mês. Percebe? Há de perguntar. Pergunta a esta malta. Pergunta a esta malta que fala, enche a boca com a geração mais bem preparada de sempre. Pergunte-lhes assim, então, porque é que essa geração mais preparada de sempre se pira toda para fora? Percebe? Deve ser porque Portugal tem mesmo as melhores condições para atrair investimento estrangeiro e por isso é que nós somos um país rico. Certo? Errado. Não esqueça disto quando você for votar. É o último conselho. Bom, como eu já vergonhosamente ultrapassei o tempo, vou deixar as questões da saúde e a entrevista do ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, ao Jornal Público. Já agora, faça um favor. Vai haver reportagens do Jornal Público sobre o Hospital Vila Franca de Xira e aquela história dos doentes serem recebidos na garagem. Excelente reportagem. Olha, palmas para o público. Assim como criticam, tem que criticar, também elogio. Chegámos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 8.500 pessoas que estavam em direto há bocadinho, e ainda estão. E quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver o programa, aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem empatia nas redes sociais. Também já percebeu porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado. E até às 21 horas com o dia D. Com licença.